Salve, salve família. Salve, salve pra quem tá nas quartas de final do Campeonato Salve! Paulista. Salve, salve pra quem se classificou. Tamo em mais um programa. Mal, fala aí, né? A alegria da semana foi feita no sábado, né? A gente conseguiu aí a nossa classificação. Fala mais aí, pra gente dar o começo no programa. Bom, hoje programa muito especial, né? Tá todo mundo aí, passamos por mais um ano difícil, um ano de sofrimento. A gente estava conversando aqui no pré-jogo, do ponto de vista matemático, uma das piores campanhas para a classificação, o que não necessariamente precisa ser traduzida como o pior time, mas estamos lá, né? É o que a gente fala, a camisa pesa nessas horas, Rico. A gente falou muito isso para você, que ainda é da nova geração, que se a gente fosse chegar nesses últimos jogos, dependendo da gente, normalmente não acontece o que aconteceu nos últimos campeonatos, né? Na Série D, que a gente precisava aquele resultado... 2 anos seguidos, né? Exatamente. Essa foi a exceção. O que a gente viu agora, na verdade, confirma essa tese de que a gente tem uma camisa bem pesada. Mas a gente vai ter muito tempo para falar disso durante o programa. Antes disso, vamos só começar agradecendo aí quem tem dado apoio pra gente e tem conseguido fazer a gente manter aqui, né, uma gravação de qualidade aqui nos estúdios da T-Vila, para que todo mundo possa ouvir a gente com bons microfones, bons equipamentos. Então, estamos passando os patrocinadores aí, JP? 5 deles? Não, um só. Vamos lá. Dom Capone, o pessoal aí que tem entregue pra gente o sorteio das pizzas. Esse programa de hoje ainda não vamos ter o sorteio. O último ganhador vai receber ainda o prêmio essa semana. Mas obrigado, pessoal da Dom Capone, que patrocina o time e patrocina a gente também. Rapaziada do Fanáticos da Várzea, que tá entrando com os troféus que a gente depois, até o final do programa, vai sortear. Vamos eleger aqui o melhor jogador e entregar esse troféu para ele. Mas o Fanáticos da Várzea tem todo o material aí para os times da Várzea. Aliás, até convidei eles para virem aqui conhecer a T-Vila, conhecer a rapaziada aqui que tem o programa logo a seguir. Como vai chamar o programa a seguir do nosso aqui, que hoje é focado na Várzea? VárzeaCast, cobrindo a Várzea de Santo André? No geral. Então, hoje, né, os últimos programas a gente terminava aqui e acabava a programação. Mantenha-se aí para ver um pouquinho sobre a Várzea. Nosso outro patrocinador é o livro do Zorba. O Zorba, torcedor do Santo André aí na década de 70, suas aventuras pelas arquibancadas, e agora escreveu esse romance aí, esse policial, que conta a história de um detetive que vai pesquisar aí os crimes acontecendo no mundo corporativo, coisas bem atualizadas aí com a realidade das empresas de hoje. Quer dar uma força pro papo, mas não confia muito na gente, acha que a gente vai roubar o seu dinheiro? Compre o livro do Zorba. O livro do Zorba, a gente vai depois deixar um com os nossos convidados de hoje. Quem quiser comprar o livro, só falar com a gente no nosso Instagram. Rubão e o Centro Esportivo, fica ali no centro, na rua Presidente Carlos de Campos, 25. O Rubão, além de ser um torcedor do Santo André também, um cara muito gente fina, ajudou muito todo mundo que sempre quis comprar camisa, sempre tentou resolver isso, que é um dos entraves. A gente até vai tratar desse tema com os convidados aqui da noite de hoje. Rubão, grande abraço e obrigado pela força. Quem quiser camisas de times, material esportivo, conte com o Rubão. E é isso aí. Bom, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. A gente já conversou no ano passado sobre o tema dos colecionáveis, né? Mas com a visita do Ale e do Roberto. E hoje a gente recebe um projeto aqui, na verdade, que eu diria que já tem até uma certa estrutura, que é o projeto Tuas Cores Nos Encantam. E temos aqui para falar dele o Glauco e o Vitor. Sejam muito bem-vindos. Se apresentem aí para a rapaziada. Que, além do projeto, obviamente, 2 amigos da nossa arquibancada lá. Tá certo. Antes de tudo, lógico, né? Amigos de arquibancada, principalmente. Antes da questão do colecionismo, das camisas, essa relação dentro do estádio Bruno Daniel. E hoje para falar um pouquinho do projeto, né? Conforme o Mal falou, em um momento que a história do peso da camisa realmente, novamente aparece pra gente, né? Pensando ali 2016, 2019 com os nossos acessos, né? Também numa classificação muito difícil. Eu até acho que essa desse ano foi ainda mais difícil do que aquelas outras, né? Pela situação, principalmente no começo da Série A2, uma baixa pontuação ali no início.
E é isso, né? O nosso projeto conta sobretudo sobre as camisas ao longo da história do nosso ramalhão. Fala aí, Vitor. Então, boa noite aí, pessoal. E até complementando o que o Glauco falou, né? Não é só as camisas, né? Eu costumo dizer que as camisas são um belo motivo para a gente falar da história do Santo André. O que a gente gosta mesmo de pegar no projeto é cada camisa, qual a história que ela conta por trás. Porque é uma camisa, essa que eu estou usando, a que o Mal está usando, ou aquelas que estão expostas ali, se não tem uma história por trás, se não tem um grande time por trás, pouca gente vai se lembrar. Mas a gente trouxe algumas aqui que realmente vão trazer boas histórias, boas lembranças para o torcedor. Mas acho que o grande diferencial de vocês é que tá muito bem estruturado o trabalho, né? Então, assim, às vezes o pessoal olha e fala, puxa vida, mas são apenas 2 colecionadores? Não. O projeto hoje está materializado. Quem quiser conhecer, como é que faz? A gente coloca primeiro pela página no Instagram, né? Que a gente vai passar daqui a pouquinho ali, a gente informa direitinho. Mas assim, igual você falou, a materialização disso aí vem muito de antes, né? A gente tem uma estrutura de pesquisa, de acervo, né? E no final, a página no Instagram acaba só sendo uma parte disso, né? Para mostrar o principal mesmo, né? Que é contar a história do clube, né? Ao longo da história, através das camisas. Mas tem muito mais gente envolvida nisso, né? Principalmente na parte de pesquisa. Exatamente, né? A gente começou a usar as camisas, né, como um grande modelo de contar a história do Santo André lá em 2013, foi? Por ali? 12, 13. Uma época que o time estava numa descendente, era uma fase que a gente precisava resgatar aquele orgulho de ser andreense mesmo, né, que a torcida tanto fala, que foi quando a gente fez aquela exposição no Museu de Santo André, que o Mal ajudou, o Vladimir fez a abertura, a Fúria apoiou, teve a Banda Lira tocando, foi uma cerimônia que realmente uniu, né, todas as torcidas, a Esquadrão estava ali junto com a gente, e foi um negócio muito bonito, e foi onde que a gente viu que a gente podia usar esse artifício, né, que sempre chama a atenção, não só do torcedor, né, porque o meio do colecionismo cresceu muito nos últimos anos, que faz agora que outras torcidas tenham a intenção de saber também. Aquele evento, né, para quem não teve a condição de participar, eu acho que ele foi histórico por alguns motivos, né? Primeiro porque acho que foi a primeira vez que a gente materializou uma amostra de camisas e a gente está falando de uma amostra bem significativa. Mas o segundo motivo que para mim, que gosta mais de música até, foi a primeira vez que eu vi o hino do Santo André, além da cidade eu já tinha visto, mas o hino do Santo André ser praticado ali, ser executado pela Banda Lira da cidade, né, cara? Acho que aquele dia ali foi um negócio mágico, né? Sim, foi bem emocionante esse momento, né? Foi aquela hora que todo mundo se juntou ali naquela pracinha ali no meio do museu, a banda tocando, todo mundo cantando o hino junto como se estivesse na arquibancada. Foi um momento que eu falo que arrepiava assim todo o torcedor. Vamos tentar, a gente consegue mostrar um pouquinho da página do Instagram pra gente navegar, só pro pessoal entender então como é que tá essa organização. Então, como é que funciona? O cara que entrar aí, clicou numa das camisas, vai ter informação, Glauco? Tem história. Faz o teste aí, história. Vamos fazer o Escolhe teste. uma Clica aí. numa camisa aí qualquer. Escolhe uma boa. Escolhe uma pra baixo. Vou pegar uma história boa lá embaixo. É um print. Mas então, melhor ainda, descreve aí o que é que o cara vai entregar. Por exemplo, agora no print aqui, a gente parou em 2007, né? A última ali, a branca, a primeira ali, é uma 2007. Se entrar agora lá, infelizmente, 2007, a história não é das melhores. É um rebaixamento. Né? Mas, por exemplo, temos outras também. Aqui tem o número na frente, que foi uma inovação na época, né? Ter o número 10 ali na frente. Foi da Libertadores. Foi da Libertadores, exatamente. Era obrigado. necessário, O Comembol obrigava o clube a colocar. Então tem esse tipo de história, né? Descendo um pouco, a gente tem 2004, né? E vai até quando? Até que ano a gente tem camisa disso daí, pra quem gosta? Hoje em dia a gente partiu lá da primeira, em 1967, e parou agora em 2007. Olha aí, ó. Agora os caras conseguiram agora entrar, vai. só tudo ninja aqui, olha aqui, ó. Aí é Copa do Brasil, ó. 2004. Ih, não pagou a conta, caraca. Mas... Você que tem aí, então, acesso, depois, qual que é o arroba? @tuascores _ECSA. Tá ali meio difícil de ler, mas Tuas Cores _ECSA. É só procurar também aí que a gente acha. Depois a gente faz um collab até pra turma relembrar desse endereço. E ali, em cada post, o pessoal vai encontrar ali não só o desenho da camisa, como fotos do time com aquela camisa,
fotos da camisa em si, toda uma descrição contando como foi aquela temporada, os eventos importantes. Então, até pra galera, assim, né? A gente sabe que a torcida de Santo André tá sempre se renovando, tá sempre vindo uma molecada mais nova e quer conhecer. Vai ali, escolhe um ano, tira uns minutinhos pra ler e entender um pouco o que é essa loucura aí. Fala pra gente, então, de cada camiseta aí que vocês estão vestindo. Pode começar aí. Posso falar dessa daqui primeiramente, que na verdade foi querendo fazer um link com o último episódio, né? Mal bem sabe aí, com a presença do Baresi, há 15 dias, né? Sim, foi, a gente não teve o programa do Carnaval aí. Essa daqui é uma 1997, a branca, que inclusive era um modelo mais difícil de achar na época, né? Então, e é uma camisa que eu acho muito bonita, né? A época da Umbro era muito boa. Não sei se dá pra perceber, mas tem um diferencial que ela tem na textura da camisa em branco e transparente, nem sei como descrever, tem o nosso distintivo. Aí pela imagem acho que não dá nem pra enxergar, né? Mas ela tem tipo um degradê assim, com a palavra Santo André e com distintivo. E a sua, Vitor? Bom, a minha ela é de 93, é uma camisa do patrocinado pela Pro 11, que é um patrocinador que só ficou esse ano aqui no Santo André, né? Mas que pra mim fez as camisas mais bonitas que o Santo André teve. E pra você comprar nas camisetas, como é que foi? Como foi a correria, né? Que aí você falou que, pô, modelo branco na época já era mais complicado. Hoje você tem modelo azul, branco, verde, camisa do goleiro, do banco. Sim. Realmente, né? Alguns modelos eram muito difíceis. Tem alguns até que nem vendiam, né? Nem foram vendidos em lojas, né? Minha coleção, na verdade, ela começou... Lógico, eu tinha algumas aleatoriamente antes, né? Mas eu comecei a pegar firme na minha coleção mesmo ali mais ou menos a partir de 2008, né? Então, como eu tinha poucas antes de 2008, foi o processo de correr atrás, né? Pra ir aumentando a coleção, principalmente com as antigas. Época boa pra comprar camisa também, né? Isso que eu ia gente falar. pagava 100, 200 reais. Época do famoso Orkut, né? Até por 60 reais ali a gente achava e camisas boas, camisas da década de 90, né? As camisas de 80, de 87, 88, eu paguei 200 conto. Era o preço dessas camisas. Tirando aquele site, aquele cara que até hoje estão lá, que ele quer vender agora por 1.000 e Rio de Janeiro? Mas naquela época, essas camisas eu peguei as minhas por 200 reais. Hoje eu não pegaria mais. Não, impossível, né? Ainda mais como o colecionismo virou uma moda tão grande e... Junto com isso veio tanto o pessoal que é aventureiro, quanto o pessoal que quer lucrar em cima, quanto o pessoal que quer dar golpe, né? Na época que a gente começou era, igual você falou, né? 100, 150 reais. Você comprava uma camisa histórica, tinha um grupo que já era bem confiável, então era bem legal, você conseguia realmente trabalhar isso e ir crescendo a coleção, né? Eu falo, nos últimos anos eu comprei muito poucas camisas, a maioria foi mesmo daquela época ali. Hoje em dia tem que ser as A verdade é que até loja. as camisas desse ano, né, estão assim, já, pra gente que coleciona, cara, ficou difícil. Eu sempre pegava todas, né? Eu pegava as 3. E agora faz algum tempinho já que eu não pego mais as 3, não. Pra mim, o que eu tenho na minha coleção de passado tá bacana. Eu ainda tenho uma ou outra coisa que eu sonho, assim, aquela da Unimed A2, né? A camisa azul, não a branca. Essa ainda é uma que eu um dia ainda vou pegar, mas fica complicado. Bom, e só pra gente já ir misturando e tal, vamos falar mais de sábado, falar mais da nossa vaga, falar mais do nosso campeonato. A gente também sabe que vocês já trouxeram mais camiseta pra gente, já falando de mais acessos. Já dá pra jogar aí os nossos gols da partida contra o Linense? E aí... O Dudu Figueira gelado! Golaço capita! É o 10! Empata o Santo André, respira. Olha a falha do Linense! Thiago Medeiros! Gol! Do Ramalhão! Dele! Thiago Medeiros! Vira aqui, vira pro Santo André, tá bonito na frente. 2-1 e o Mal comemora, a torcida andrense comemora, Vitão, Glauco, toda a galera ramalina. Tem que ajoelhar e vem de novo o time do Santo André no contragolpe. Vem pelo setor direito, tá por dentro o Thiago Medeiros. Pode receber, tá aí, Thiago dominou, bateu lá dentro! Gol!
Thiago Medeiros. Bom, pera aí, só mostra aqui, ó, quem é que tava aqui com a gente narrando. Pô, emocionante, hein? Então, Mal, a camiseta pesou, né? Fator casa, você viu que também deu aquele fator, mesmo que foi um fator de peso. Santo André aí, mais uma vez, mostrando que nunca é de se duvidar. Fala aí mais um pouco. Não, queria ouvir de vocês, pessoal. Na bancada também, né? Glauco, a gente sabe que, né, se a gente for muito seco nos números ali, a gente sabe que, cara, foi um ano que de novo a gente passou apuro, né? Mas estamos chegando. O que você acha? Como é que você enxergou esse campeonato aí durante esse começo de ano? Eu costumo dizer que assim, o fato de a gente ter chegado na última rodada dependendo só da gente, já foi uma grande coisa. Porque a gente teve uma campanha muito ruim, principalmente nos jogos no Brunão. Né? Uma pontuação muito baixa. E aí no sábado foi aquilo, né? Foram dois tempos distintos. O primeiro, o time não jogou, não conseguiu encaixar o jogo. E aí mérito para o nosso treinador, Gilson Kleina, né? Ele me parece que tem o elenco na mão. Faz as substituições no momento que tem que fazer. Não espera. Eu não vejo ele esperar. A própria saída do Fabrício Oia. Ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo mostrou isso, né? E depois o fato dele tirar o próprio Ariel, que também não entrou bem, né? Também não entrou bem. Então, assim, eu acho que fica pra gente aqui o peso da camisa, a confiança no nosso treinador. Pensei que você ia falar o peso do treinador. O Kleina já ia sacanear nós, mano. Porra. Por que o Santo André só tem técnico gordinho ultimamente, né, mano? Aí, ó, explicação. Dom Capone. Pizzas deliciosas engordando os treinadores. Perdão. E eu acho que a gente tem condição sim do acesso, né? Já saíram as datas agora, a gente joga primeira, né, no sábado. Põe na tela aí a data dos próximos próximos jogos, até pra gente já aproveitar aí. Temos muita tecnologia aqui agora envolvida. Olha aí, ó. Primeiro jogo, né? Primeiro jogo, sabadão, aniversário do meu sobrinho, a família da Mari puta comigo, porque eu não vou. 3 horas no Brunão. Espero que o tempo esteja como fez hoje, que seria uma diferença. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora, polêmica, o segundo né, jogo, uma tristeza aí, né, pessoal? A gente até ficava aí na cabeça que como o Primavera que vai poder decidir ou se vai jogar o primeiro jogo fora, o primeiro jogo lá na casa deles. A gente até pensou que, pô, se já não tem luz, manda o primeiro jogo sábado, 3 horas, mas eles palpitaram pra jogar na volta lá, e aí complica o pessoal que viaja, que vai pra todo jogo. Uma quarta-feira, 3 horas, não longe, né? Jogo fora de casa, é complicado. Isso me lembra um pouquinho também a nossa A2 de 2019, né? Tivemos o Rio Claro pela frente, nas quartas de final. Jogamos no Brunão uma quarta-feira à tarde, 3 horas, também por conta naquela oportunidade de transmissão de TV. Aqui a gente tem um Brunão 15 horas, TV Cultura. Isso, e aí não tem muito o que discutir, infelizmente, né? Prerrogativa da TV. Não, mas para um sábado, vamos ser honestos, né? Encaixa, acho que é menos ruim. Pelo menos tá todo mundo podendo ir. Sim, agora a quarta-feira em Indaiatuba, às 15 horas, por conta da iluminação, realmente tira um pouco ali da graça da situação, né? Mas vamos passar, você vamos vê passar que todos os outros jogos são 5, 6, 7, até mesmo no sábado, tanto no sábado quanto na quarta-feira. Se eu não me engano, na quarta-feira vai começar um pouquinho mais tarde, acho que até o jogo lá do Vale vai ser umas 8h30, 9 horas, só o nosso que meio amadorismo, né? Em Indaiatuba? Em Indaiatuba eu não consigo ir. Consegue? Esse Não, horário felizmente fica também impossível. Tá trabalhando. Tô usando isso para ilustrar porque vocês são 2 pessoas que também costumam ir nos jogos fora de casa, né? Isso é uma... Estão cobrando aqui se vai ter busão ou não. A chance é muito pequena, para falar a verdade, viu? Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ter... Ô Mal, faz um favor aí pra gente, dá o troféuzinho aí, já que a gente tá falando da semana, que a gente tá falando do jogo, o pessoal dos comentários também vai participar, né? Vai falando quem foi o craque do jogo, né? Porque semana passada foi um joguinho muito chato lá em Presidente Prudente, né? Quem tá na mesa também vai votar. Ô, Vitor, pode começar por você. Bom, na sua opinião, o craque do jogo aí. Bom, eu acho que o grande diferencial desse jogo, né?
Apesar do Thiago ter feito 2 gols, acho que foi o Dudu, como ele foi o maestro desse time, né? Ele ditou o ritmo, ele puxou a responsabilidade no momento que estava todo mundo apreensivo, né? Tava time perdendo, achando que e agora? Será que vai bater na trave? O time dependendo só de si. Ele foi lá, deu tranquilidade, conseguiu fazer esse gol de empate ali e contribuir com o time com outras jogadas. Então, eu voto nele para esse craque. Glauco. Concordo com o Vitor na questão do Dudu, até porque pelo campeonato inteiro, né, que tem sido fundamental pra gente, mas nessa partida vai pro Thiago, né, pelos gols. Eu vou na linha que você defendeu antes. Pra mim, aqui, ó, o craque da semana, né, só tivemos esse jogo, chama-se Gilson Kleina. Pra mim, foi o grande craque aí. E uma pena, assim, né, a gente, infelizmente, a diretoria do Santo André não permite que a gente traga os jogadores aqui no podcast, nem o Kleina. O Kleina tá combinando aí com a gente que terminado, a gente sabe, né, que independente do que acontecer, o Kleina não vai ficar para dirigir o time na Copa Paulista, é óbvio, né? E o Kleina vai vir participar aqui com a gente, então meu voto vai para ele também por isso aí. Você... Se é assim, meu voto vai pra torcida, pô. Tá valendo. Eu vou seguir na linha do Vitor. Pra mim, o Dudu pegou aquele segundo tempo, bateu no peito, falou, deixa comigo, fez aquele lindo gol. E as duas jogadas também saíram do pé dele. Mais uma vez, ele comandando aí os 3 pontos, né? Só pra gente já terminar aqui, você tá aí com a tabela do visitante e do mandante. Vamos primeiro jogar a como mandante pra gente ver a queda que a gente pode estourar na tela aí, Gabriel. E depois a gente já vai também comparar jogando fora. Você vê que a gente se encontra em 12º, né? A gente não se classificaria se fosse só o jogo dentro do Bruno. O que vocês acham disso aí, rapaziada? Esse nosso desempenho como mandante. Bom, eu acho que se a gente for ver, o nosso desempenho como mandante, ele não foi tão diferente do nosso desempenho como visitante. Falando em pontuação, né? Porque um foi 11 pontos, o outro 10 pontos. Que foi um campeonato realmente muito parelho. Só que o Santo André, ele estava jogando num nível que se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de exercer o mando de campo, tinha classificado com muita antecedência. Tava junto lá com o Primavera, com o Capivariano, porque a gente perdeu muitos pontos bestas em casa. Ituano, Juventus. E é isso que não pode. Votuporanguense, né, gente? Nós perdemos o jogo para Votuporanguense de 3-1. Essa é uma das partidas que... Agora, Glauco, quem é o líder da campanha como mandante? Porque vai ter um embate aí divertido, né? Exatamente, né? Porque é o time que que mais pontuou dentro de casa... E aí tem não sei se tem a outra tabelinha. Passa aí. A outra tabela, por gentileza aí, Gabi. Surpreendentemente, quem que aparece em primeiro, fomos o melhor visitante na primeira fase. E olha que interessante, quem tá em 12º, mais ou menos na mesma posição que a gente tava lá. É ele mesmo. Ou seja, Santo André e Primavera invertem os papéis. O Primavera é o time que, entre aspas, ganha tudo dentro de casa, mas a gente vai fazer esse jogo lá como o time que ganha tudo fora. Em compensação, o jogo em Santo André, nenhum dos dois joga para ganhar, né? Alguma surpresa para vocês além do Santo André, não só no desempenho, mas nos rebaixamentos? Teve alguma? Não, eu acho que não. Assim, pensando em classificação ali, a gente já sabia um Ituano forte, né? Sabia um 15 sempre mas forte. Mas o 15... balançou nas últimas rodadas ele caiu. Primeiro, agora tá em quinto. Isso conta também agora nessa fase, né? Normalmente quem vai bem nessa fase, né, de mata-mata é quem vem na ascendente, na reta final do campeonato. Quem me decepcionou, José, Taubaté. Quem me decepcionou mais foi a Ferroviária, né? Porque conseguiu acesso para a Série B. A gente imaginava que era um time que vinha com dinheiro, que ia vir para brigar lá na ponta de cima e só que aí chegou na hora do vamos ver, todo mundo viu que a 2 é nivelado, que a 2 é jogado. Não é só a fama. E a Portuguesa Santista, né, cara? O que é o futebol? O ano passado, literalmente, bateu na trave para subir. Esse ano, rebaixado para a terceira do Campeonato Paulista, junto com o Rio Claro, né? São Bento se Rio Claro, São Bento se livrou. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma lida, vários comentários aqui. O Doug tá aqui com a gente, mandou já uma boa noite ali para aquecer a turma. O Fábio Marques mandou boa noite, dia muito feliz pela classificação do Ramalhão. Um abraço pro Vitor e Glauco, amigos de bancada. O João Vitor mandou um boa noite. Seu Odair, lá de Sorocaba. Seu Odair, nós estamos esperando você lá em Dayatuba, hein? É pertinho aí, vamos contar com você, com Dona Mercedes. O Diogo Araújo, vulgo Diogão,
Manda um. Boa, rapaziada. Bruno Soares, pô, é o Bruninho lá de Campinas também. Tamo perto aí, hein, Bruno? Vamos colar nesse jogo. Se bobear, se eu tiver aqui pra Cosmópolis, você vem comigo, inclusive. Mandando um boa noite. Ovio Ranzini. Ovídio. Boa noite, meus amigos. Vamos cobrar diretoria pra manter promoção com camisa paga R$15. Vocês acham que tá dando certo essa promoção? Eu acho que tá, e eu acho que tende a manter mesmo. A diretoria não deve tirar nesse momento, não. Não faria sentido, né? Mas você acha que dá pra dar melhorada? A gente viu que no Campeonato Paulista, naquele jogo muito chateado, né, contra a Ponte Preta, fizeram a promoção pra quem tiver com a camisa do Santo André, só chegar e já pega lá. O que você acha? Eu vou fazer um contraponto aqui no que a maioria fala. O futebol é difícil, a gente sabe, né? R$15. Eu sei que às vezes não é tão fácil, né, para todo mundo, mas assim, a gente tem que ter em mente que a gente tem tomado um prejuízo considerável todo jogo. Todas as partidas. O Mal sabe disso, né? A gente batia muito na questão do gerador, né? E basta a gente entrar no site da Federação Paulista e olhar os bordeiros dos jogos lá, que a gente vê, todo jogo é prejuízo. Quando a gente estava na Série A1, o que salvava? O jogo com um grande aqui, né? Que cobria todo o prejuízo do campeonato. Mas assim, se a diretoria achar que dá para fazer, eu apoio também, melhor, né? Mais barato, uma gratuidade ali, ampliando. O ideal, né, Glauco, era que alguma empresa da cidade comprasse aí 100 ingressos, 50 ingressos, 10 ingressos, cara. Se a gente arrumar 10 empresas comprando 10 ingressos aí, mano, já são 100 ingressos gratuitos que a gente teria. Deixa eu só continuar aqui pra gente não perder o gás. Aí tem bastante gente hoje. O Gerson França, que sempre tá aí acompanhando com a gente, tava lá na bancada, trombei ele lá, mandando um boa noite, galera. O pessoal do Alma Andreense estão acompanhando aí, ó, é um novo canal do Instagram que tá fazendo aí os videolog, que chama, Moderninho? Videovlog, né? Videovlog, olha aí, ó. Compartilhando bastante notícias. Rapaziada do Alma Andreense, boa noite, minha família. Grande abraço aí, irmão. Pedro Fernandes, Pedrinho lá de São Paulo. O seu Odair Manzoni mandando aqui mal. Nos encontramos em Dayatuba, agora sim, hein? O Eduardo Bianchi falando, a melhor camisa é da Nacal. Tem uma camisa da Nacal aí não, né? Tem uma aqui. Então vamos ver uma camisa da Nacal aí, já que ele tá falando que é... Só que essa aqui... É a camisa mais... Bonita essa aqui? Pra mim é uma das camisas mais feias do Santo André. Mano. Uma das? Mas tudo muda, viu, rapaziada? Porque a camisa do estádio que todo mundo idolatra hoje, na época foi eleita a camisa mais feia da história do Santo André. Ninguém queria essa camisa. Fábio Marques manda aqui, ó, excelente projeto. A história das camisas do Esporte Clube Santo André carregam nossas conquistas, todas têm seus detalhes e são sempre especiais. Fica a pergunta, qual é a top 1 pra vocês, Vitor? Bom, pra mim é essa aqui que eu tô usando, né, de 93, que lembra do La Corunha, né, então é algo bem marcante aqui, né, da história. E a sua, Glauco? É difícil, Mal, é muito difícil escolher uma, mas se tiver que falar uma, 1984, com o Firestone aqui menor. Bom, tem mais comentários aqui. O João Vitor falando que a camisa com o Brunão é sensacional. Na verdade, não é bem o Brunão, mas uma outra hora a gente conta essa história. A Stephanie que abandonou aqui o projeto, hein, mano? Trairona. Volta. Não, mas a gente sabe que o Bruno Daniel, filho da Stephanie, chama-se Bruno Daniel, filho da Stephanie com o Caverna. Grande abraço aí, ela mandando boa noite, família. Sérgio Luiz Isoldi mandando aqui, boa noite, amigos. Grande Eduardo Bianchi, ó, a turma curtiu a narração, hein? Pra ele, a camisa mais bonita, embora ache todas lindas, é a branca de 87, pênalti Fiorentina e azul de 2000, Umbro Cope Firestone Diário do Grande ABC. Aqui o Gabriel vai ter que dar um jeito depois, se ferrou, Gabriel. O mineiro, Márcio Rincon Mendes, mandou R$ 27,90 pra nós. Aqui é o mineiro. Vai dar nós, o Primavera não faz gol há 5 jogos. Vocês nem tinham pensado nisso aí, ó. Falar mal do Primavera, você não veio falar, né? 15 não vence há 6 jogos. O Capivariano é o melhorzinho. Vamos, Ramalhão. O Eduardo Bianchi mandando um tamo junto, Sérgio. Opa, o Ruben aqui do canal 1902, canal sobre futebol paulista, manda um salve, amigos. Parabéns pela classificação. Camisa vai pesar no mata-mata, Glauco? Esperamos que sim. E aí, Doug, você que chegou na mesa agora, essa camisa pesa nesse próximo jogo? Tradição, nunca duvidei. Tradição que entra em jogo e ganha. Nunca duvide. A gente já viu muita coisa. Ó, tem algumas ali.
Mostra uma aí que você fala, essa camisa aqui pesou. Vamos agora, Puxa perguntas inesperadas. Aqui, a outra lá da capa de Barretos. Essa é... Beleza. Essa é uma da camisa que vai... Isso aí foi 2016, que a gente conseguiu o acesso lá também, que era um acesso totalmente inesperado, né? Se não me engano, a gente passou também... A gente passou também em oitavo, Mal? A gente passa em oitavo, pega o São Caetano, Caetano em primeiro, a gente faz 2-0, aí os caras arrumam um pênalti, golaço do Garré, vai pra 2-1 o jogo aqui. É aquele jogo que eles jogaram um piche na nossa arquibancada, não foi? Que a gente teve que ir pra outra e seguramos um 0-0. Quem era o nosso treinador, vocês lembram? Toninho Cecília. E tem do Garré o primeiro jogo aqui, o gol. Mas tem uma história interessante nesse time aqui que pouca gente sabe. O Nariga me falou, o Nariga que é da Fúria, que é da Tuda, ele falou a mesma coisa desse jogo aí também. Lembrou, falou, mas a campanha tá repetindo. Então... Foi oitavo. Então. A gente passou em oitavo. E tem um outro detalhe, o jogo em casa aqui, seu Madruga que assiste com a gente, eu lembro até hoje dele falando, porque a gente perde o jogo pro Rio Claro aqui de 1-0. Perde. Só que a gente termina aquele jogo jogando pra caramba. E eu falei, rapaziada, quem for pra Rio Claro vai se divertir, porque o time tava bem mesmo. Aí, Mal, até dando um gancho aqui, para falar um pouco dos patrocinadores, essa camisa aqui da capa, ela é uma que era praticamente impossível de achar em loja. A diretoria não disponibilizou na época do campeonato, passou o campeonato inteiro, não tinha em lugar nenhum. A gente foi achar onde? Lá no Rubão. O Rubão ajudou muito a gente a comprar muita camisa. Inclusive as camisas que saíam de linha, ele era o único cara que ia lá e comprava os lotes vencidos, entre aspas, e depois permitiam que a gente comprasse isso, né? Eu sempre comprava no Rubão, tipo, depois que saía de linha. Então, as que eu mais gostei de comprar, cara, da Diadora. Da Diadora ali, de 2005, acho que comprei, sei lá, 2005 para 2006, não lembro. Mas aquelas que tinham a faixa, pra mim, são as mais bonitas, cara, da Diadora. E até uma pergunta que eu fiz pra vocês lá fora, que a gente acabou não terminando. Quem que é o patrocinador esportivo que vocês mais gostam nas camisas do Ramalhão? O fabricante? O fabricante. Fornecedor. Eu cito Umbro, porque, né, motivos óbvios, e acho que a própria Diadora. Diadora tinha... Não vai falar que é essa bronze, porque essa camisa não dá pra usar, velho. Essa camisa é uma garrafa de plástico que o cara faz uma abertura no braço e ela quase não se mexe. Não, eu acho que de beleza, sim. Acho que as Diadoras mesmo, que eles chegaram com uns modelos bem legais, assim, bem diferentes. E a Umbro, eu acho que é uma unanimidade, né? Eu, particularmente, eu tenho um fraco por camisas dos anos 90, né? Então, gostava muito das camisas da Umbro. Elas não é tão pesada quanto essa aqui, mas era uma camisa bem legal. E o patrocinador que vocês gostariam de ver? Esportivo, não? Firestone. Não, esportivo, no fornecedor. Esses são os fornecedores. Não, mas qual que vocês gostariam de ver com camisa do Ramalhão? Que nunca fez, tivemos ainda? Difícil, né? Eu gostava, assim, já passou aqui, mas se voltasse eu ia gostar, é a capa. A capa eu gostaria que voltasse. A capa, ela é meio que inimiga do torcedor, né? O torcedor tem que estar muito em forma para conseguir usar a camisa da capa. Verdade. Barriguinha não tem como. Uma que eu da tenho gostado essa aí. É que ela tem... É uma camisa menor, assim, né? Uma malha menor, que é a Volt. Ela tem pego bastante time de Série B e tá vindo com umas camisas bem bonitas, assim. Não cheguei a ver o pano ainda para ver qual que é a qualidade. Mas é uma que acho que pode até pintar no Santo André nos próximos anos. Eu gostava da Lotto. Qualidade, é verdade. Bem lembrado. Queria Adidas, hein, cara. Meu sonho é ver Adidas no Santo André. A qualidade. Vamos encher a caixa deles, vamos encher lá, fizeram umas especiais. 13 mensais. Diz a lenda que quase teve um ano. Rapaz. Só pra continuar, que tem mais um fato que aí vocês finalmente vão contar pro pessoal aí. Quem era essa tal dessa Rummel? O que foi uma camisa que um dia saiu com o nome Ramalhão? Mas calma, antes disso aqui, voltando pra turma que tava mandando os nossos alôs aqui, o João Vitor mandou um alô, falando que foi o Dudu Figueiredo, o pessoal do Almandrense dizendo, lembrando que estamos a 9 jogos invictos. Nossa última derrota foi pro 15 de Piracicaba. É a melhor atual sequência do campeonato. O Marques, grande abraço pro Marques. Saudações a todos da bancada. O Nicolas Balotti, que foi quem ganhou a camisa, que tá ali, Nicolas. Vou levar na sua casa, porque você não veio buscar, né? Boa noite, feras. Vamos, Ramalhão. O Marques reclamando aqui, o que matou foi o jogo lá às 15 horas. Esses caras não querem torcida de jeito nenhum. Ale Bachega, saudades do Ale aqui na mesa, hein? Boa noite, pessoal. Abraços a todos e ao Glauco e ao Vitor. Leandro Lopes, vulgo Leandrinho. Boa noite, rapaziada. Mesa pesadíssima.
Um abraço a todos e vamos subir, Ramalhão. Ó, mas os caras falaram isso aí. Na hora que rolou a narração, a mesa tava mais pesada. Nós dois juntos, ferrou. O Ale falando que as camisas da época da Pênalti, pra mim, são incomparáveis. Tem alguma camisa da Pênalti aí? Tem. Mostra aí já pro Ale relembrar, então. E é de acesso também, hein? Que ano é essa camisa? Isso aí é a camisa de 81, nosso segundo título da A2, mas primeiro acesso, né? Acho que já contou aqui algumas vezes no programa do ano passado. 75 veio o título, mas não tinha um acesso. Em 81 a gente já conseguiu dar essa volta por cima. E a Pênalti também é outra fornecedora que dispensa comentários, né? As camisas delas lindíssimas. Sabe o que eu queria da Pênalti? Desculpa. Eu queria o agasalho, cara. Aquele agasalho de... Pô, aquele agasalho é lindo pra caramba, cara. Sim. Eu nunca vi nenhum colecionador com aquele agasalho, Miguel, o massagista, tem um. Eu já vi ele com ele. Mas eu ia comentar com vocês que é interessante a gente observar como um dado histórico, né, um fato de verdade, ele mostra algumas mudanças na sociedade. Se você olhar o tamanho das camisas da Pênalti, dificilmente a gente tem camisas, qualquer uma que seja, que entre num atleta de hoje em dia, né? A sensação que eu tenho é que todos os atletas daquela época eram ou muito mais magros e muito menores do que os atletas de hoje, né? Questão do porte físico, realmente. Essa época, essas camisas da década de 80 aí, visivelmente bem menores, né? Eu achei que você ia emendar uma pergunta que é interessante também. Qual é Manda. o patrocinador que vocês gostariam de ter? E eu até já me entreguei achando que você tinha perguntado isso, que era a Firestone. Qual que você gostaria, Doug? Cara, Firestone pra retrô mesmo, cara. Eu gosto dessa coisa de arquivo, retrô, coisa antiga, voltando, cara. Acho legal. E vocês, meninos? Ah, memória afetiva, né? Cope. Não tem como. A Cope acho que é, pelo menos o torcedor ali da época de... Começou ali os anos 2000, foi a que marcou, né? Bem na memória de todo mundo. E não só pelo patrocínio em si, mas pela parceria, né? Pelo Porque apoio, né? Poder comprar a camisa na prateleira ali, né? você comprava a camisa no mercado, você conseguia ingresso no mercado, você tinha eles comprando ingresso e distribuindo pela cidade. Era Então- popular, né, cara? Então, aquela coisa que a gente viu nos times grandes, por exemplo, o Parmalat no Palmeiras, Unimed no Fluminense, era um pouquinho disso no Santo André, né? Porque eles faziam o apoio, né, da forma que eles podiam e traziam mesmo o torcedor para arquibancada. Conseguiram não- vestir a cidade, né? Sei lá, 2001, todo mundo forrado de Cope pela cidade, né? Desculpa não deixar vocês falarem, mano, mas é que a rapaziada tá mandando um monte de coisa. O tema Imagina. rende, né, velho? Camisa rende. O Robson mandando uma boa noite. Aí o Leandrinho falou que gostava mesmo das camisas da Rotedali que ganharam em Paraguaçu. Tem aqui. Tem aí, mostra uma camisa da Rotedali. Se não me engano, Paraguaçu jogou com amarela, inclusive. Paraguaçu Se eu não me é a engano, sambadinha do Maurício, não? Exatamente. Eu tenho essa aí, mano. Cadê a gente ali pra gente se identificar onde é que... Será que a gente tava fora do ar? Nós estamos no ar ainda, né? É que saiu dali, a gente já se... Aqui é assim, rapaziada, nós estamos ao vivo. O Alma Andrense mandando aqui, ó. Em 2019 passamos em 7º também. Sempre no sufoco. Salve, Léo. O Wesley Oliveira Vieira. Salve, rapaziada. Agora começa outro campeonato. Camisa do nosso Ramalhão pesa demais nessa fase. Bora pra cima deles. Henrico Marchini. Tem outro Henrico, mano. Olha, velho. É o Henrico. Dois Henrico hoje. pro torcedor Mas o Henrico é gente André, boa cara. também. Boa noite, amigo Mal. Que belo projeto esse do Tuas Cores nos encantam. Dê parabéns aos rapazes aí. Também sou colecionador e admiro muito o trabalho de vocês. Vida longa ao Tuas Cores nos encantam e ao Papo de Andrense. Aí, ó, vou jogar... Muito obrigado. Vocês precisam organizar um novo encontro, cara. E a gente tem aqui o espaço no T-Vila que com certeza a gente podia até usar a sede aqui. Tenho certeza que o Luizinho ia curtir a ideia. Porque você viu como tem mais gente colecionando camisa, né? O Doug, que tem feito esse trabalho de resgate, direto ele falou, ó, o fulano com camisa. Vocês têm reparado que camisas antigas têm voltado à nossa bancada? Aparecem, realmente. Começa a aparecer, sim. Eu acho que o mais legal é que a gente vê com pessoas que normalmente a gente não está acostumado a identificar ali. Não é aquele pessoal que você já conhece, da arquibancada, está acostumado a conversar. É sempre gente nova que você está olhando, né? E isso é algo bem interessante, que eu falo que exposição eu não vejo a gente fazendo de novo tão cedo, mas o encontro de colecionadores, não só de camisas, mas tudo relacionado ao Santo André, eu acho que cabe demais e a gente devia fazer o mais breve possível. Quero puxar um gancho aqui. Primeiramente, parabenizar. O trabalho do Tuas Cores é um dos que me incentivou a fazer do acervo. Então, eu vejo com bons olhos assim essa rapaziada que tem um projeto paralelo. Mal vem muito tempo com 1000 camisas. Vocês com Tuas Cores. Tem o Amauri do Ramalhão Gigante.
o Léo que tá vindo aí com Alma, eu com Acervo, deve ter algum outro projeto que eu tô esquecendo aí, mas todo mundo... Ramalhonautas, que é o precursor, pai de todos aí. E eu quero relembrar, se eu não me engano, aquela exposição do museu que teve camisetas e fotos, ou foi só camisetas, eu não lembro, mas as fotos eu participei com o Renato. Ela foi mais ampla mesmo. Tinha bastante foto. Camisetas também. Fotos. Depois a gente acabou fazendo mais uma em 2017, né? No shopping. Eu Tinha também troféu, né? Mas eu acho que a melhor mesmo, a do museu, foi a mais completa. Então a gente participou de duas sem se exposições sem se conhecer, porque Exatamente. a do museu eu fiz com o Renato, ele me chamou para fazer a curadoria das fotos ali. E a do shopping, do Atrium, quem me chamou foi o Wilson Crica, em memória aí, o Wilson Crica. Saudoso Wilson Crica. Ele me chamou, Daniel, vamos fazer, e aí, sem querer, a gente fazendo um projeto. Então já fica um gancho pra gente fazer outro projeto, Pra cara. fazer mais um. Esse Encontro de ano, ainda se colecionadores. quiser, um convite até que eu e o Mal, a gente tem assim, tem muita ideia, mas falta a galera, tipo, se empenhar e vir junto. Quem tem não dá pra gente vontade, fazer todas as iniciativas. A gente fica até meio parecendo que a gente é fominha, mas é que assim, é que nós já estamos velhos, né? Vocês também já não são moleque. E a gente pega as coisas pra fazer, mano, a gente vai até o fim, a gente faz mesmo, entendeu? Mas, pô, fica muita responsa. Vamos combinar o seguinte, ó, Tem pra um gente não espaço sair aí que eu daqui. tenho aí pra gente fazer. E temos aqui. Vamos fazer o primeiro aqui no Pegar uma tarde. A gente pega uma tarde num final Um de semana. encontro e uma exposição. É isso, é uma tarde, acho que é suficiente. Deixa eu acabar de ler aqui, que daqui a pouco o Rico vai dar sequência nos comentários. Ó, o Will Lacerda. O Will também acompanha Sempre desde com a criancinha, gente mano. Eu aí, lembro né? dele, molecão lá do nosso lado. Boa noite, rapaziada. Abraço a todos, em especial ao Mal. Camisa de 2006 da Diadora, pra mim, é a mais linda de todos os tempos. Concordo. O Ruben, do 1902. Falando em camisa, vocês gostam mais do Ramalhão jogando de azul ou branco? Pergunta bem propícia, porque eu ia Amarelo. perguntar pra vocês o seguinte... Não tava na cabeça de vocês que essa merda desse monte de empate não vinha por causa disso, não? Ou vocês não têm esse tipo de superstição? Eu digo que tem, e eu acho que o clube também tem esse tipo de superstição. Porque vocês bem sabem, é um momento que a gente jogava só de azul ali, final da década de 90, batendo na trave nos acessos. Resolvemos trocar para a primeira a branca, justamente em 2001. Veio o acesso. E a gente sabe de outras histórias também que aconteceram. A gente se livrou de um rebaixamento aí contra o Mirassol. A gente vinha jogando de branco também. Naquele jogo decidiu colocar o azul, gol do PV lá, e a gente se livrou. Então eu acho que existe sim. Respondendo a pergunta, azul ou a branca? Para jogar hoje eu prefiro que jogue com a branca. Pra jogar, eu prefiro a branca, mas eu sempre acho as azuis bem mais bonitas. Elas sempre vêm com mais detalhes, vem um diferencial mesmo. Eu quero pegar aqui, esse comentário já tá lá pra trás, mas acho que foi já passado já. Você comentou da segunda camiseta, né? Nessa temporada, o Santo André não jogou nenhum jogo com a segunda camiseta. Todos os jogos foram de camiseta branca. Exatamente. Eu tava comentando isso com o Glauco ontem, né? Que Tinha nem me atentado a isso. Que provavelmente contra o Primavera nós vamos de novo com as duas vezes com a branca. E eu acho que só se a gente pegar o Taubaté ou o São José, que a gente vai ter a chance ali de usar azul, né? Senão pode ser uma campanha inteira de branco, né? Até quando a gente jogou contra o 15, que também tem uma camisa que é branca. Tem o branco e o preto, a gente é meio jogou clara, de branco. Eu achei que a gente ia jogar com a segunda camiseta. E o João Vitor, ele tá perguntando se vocês lembram de todas as camisetas que a gente foi campeão da segunda divisão, né? São 5 títulos. Vocês estão falando de superstição, de não sei o quê. Sim, são As justamente camisetas que a gente essas. foi campeão. Exceto a de 75, né? Que a gente não tem. Já mostramos 2016, 2001, né? 81. 2001 que foi vice, né? 2001 Mas foi vice, subiu, mas foi vice, né? Então, pra terminar 2001 aí também, que além da amarela, a gente trouxe a branca, né? Jogo do acesso com... Detalhe pra quem gosta, né? Símbolo sozinho, Tava lá, hein? sem a Que conquista jogo. da Copa do Brasil, né? Acho que eu não lembro do Brunão tão lotado que nem aquele dia, cara. Acho que Entupido. talvez tenha sido a maior lotação nossa. Não sei. Provável. Fora, assim, quanto a time da capital. De jogo Que do jogo Santo só do André, Santo André, só do sim. Santo acredito André, que sim. O título, falando em título, 2008.
Eu tenho essa amarela, cara. O melhor Bonita time do essa, hein? Santo André na Símbolo no Série meio. A2, disparado. Só craque nesse elenco. Nosso acesso mais recente, né? 19, essa é da hora também. Isso é lindo, hein? 2019. Aí que a gente teve ali o jogo contra o Rio Claro, que o Mal já comentou. Mais para colecionador mesmo vai ser, né, essa pergunta. Em 2005, quando a gente jogou Libertadores, além da numeração na frente, vocês também tinham que ter o nome do jogador na camiseta. Quem acompanha o Santo André sabe que a gente só tem número só. Vocês têm uma camiseta dessa? Vocês Boa foram pergunta, atrás? Tenho- E, tipo, se conseguiu, né? Foi na correria, como é que foi? Eu tenho uma, a branca do Richarlison. Consegui foi realmente muita sorte. Tava lá andando no Facebook, um cara postou que tava vendendo. Corri para comprar bem rápido. Essas camisas da Libertadores realmente elas são bem difíceis de encontrar, né? Porque, querendo ou não, foram só 6 jogos ali. A azul, então, é ainda mais difícil de encontrar, porque, se não me engano, jogou Um jogo, Um jogo só contra o Palmeiras. Parque Antártico. E aí é uma outra curiosidade, né? Só em, pelo menos até onde a gente encontrou nos registros, só em 3 anos o Santo André teve a numeração fixa e o número na camisa, né? Foi 2002, 2003 e depois em 2005. Você tem alguma assim, uma missão impossível assim também, Glauco? De achar uma camiseta? Qual? Tem algumas ainda, né? Essa da Libertadores mesmo é uma que eu não tenho. Eu tenho de 2005, mas camisas que jogou Campeonato Paulista, Série B. Mas realmente, camisas usadas... E aí não tem muito pra onde correr. É camisa que foi usada em jogo mesmo, né? Porque, conforme falou, era a exigência da Conmebol, número na frente, nome do jogador nas costas. Era regulamento. necessário, né? você Necessário, precisa disso era pra jogar. obrigatório. Então, 2005 eu tenho uma de goleiro, cara, aquelas um marinho, número 12. Aí, tipo, era a minha preferida. E eu usava, nunca fui muito assim, tipo, eu usava muito, você até rasgar, assim. Eu deixei com a minha mãe pra costurar e tal. Minha mãe veio falecer, eu fiquei procurando na casa depois. Falei, cadê a camiseta? Cadê a camiseta? Achei. Achou? Achei. Boa. Aquela ali é Essa do histórica coração. aquela também. ali. E vamos chegando nos nossos 10 minutos finais, né? De pensamento mais avançado, né? Vocês têm aí na mente pra jogar o Tuas Cores pra mais plataforma, elaboração mais ali, sem ser nas camisetas? Como é que funciona aí? Vocês estão pensando nisso? Colocando isso no papel? Eu acho que nesse momento ainda, né, por mais que a gente já tenha já tenha avançado bastante, a gente está muito restrito aqui, a nossa torcida, né? Aos fãs do Ramalhão. Eu não sei se a gente teria uma opção aí para ampliar para colecionadores em geral, né? Até porque a gente não tem até tantos seguidores assim, né? É uma questão ainda Tá, galera, segue aí Tuas Cores, galera. tá um pouco restrita ainda, né? Mas a gente segue, né? Como eu falei, a última postagem foi 2007. Acho que hoje ou ainda amanhã a gente vem com a azul, né? De 2007, que aí a história é um pouquinho melhor, né? Do que a primeira parte, que foi o rebaixamento do Paulista. Mas eu acho que hoje em dia, Instagram mesmo, mas também aceitamos sugestões, né, Vitor? Sim, com certeza, né? Até se alguém quiser vir fazer parcerias, trazer outras ideias de divulgação. Eu tá tenho uma aí, disponível tem uma aqui. forte aí, mas deixa no spoiler aí, pra gente trocar ideia. Mas tem umas ideias bem fortes aí pra gente fazer junto aí, acervo das cores aí, e papo, e a galera, quem quiser participar. Vou dar uma formulada e umas juntadas na pergunta. A gente sabe que o Santo André soltou também camisas mais personalizadas, camisas como terceiro. Teve aquela rosa, teve uma da Copa do Mundo, que é das cores do Brasil, né? Vocês também têm? Quais são os gostos sobre essas camisetas? Aqui tô comentando. Minha camisa favorita é uma de 2009, que era de terceiro também. Não é nem azul, nem branca. Emendando até uma pergunta que eu ia fazer, das terceiras Amarela, camisetas, quais que vocês gostam mais? Bom, pra mim a favorita é a amarela da Lotto, que é... Pra mim, essa camisa da Lotto de 2009 é uma das mais bonitas e de terceiro uniforme, pra mim foi disparada a melhor que teve.
Eu não sei, Glauco. A questão do terceiro, eu acho que a gente começa em 2001, né? Ali com a amarela em 2001, que foi a que eu mostrei. 75, né? Depende do ponto de vista. Mas assim, a terceira... Não, mas como terceira. O amarelo... Como terceiro mesmo foi. E aí parte 2002, 2003... 2004 a gente não teve a terceira, né? E mais pra frente começou a vir... E normalmente, como terceira, a amarela mesmo, né? Mas de fato, a Lotto 2009, pela qualidade do material... Tem quem queira uma boa. terceira camisa verde, né? Que eu acho uma péssima ideia, mas... A gente já tem ela no gol, né? No agora. gol, eu Já acho que tá ótimo. Eu acho que assim, a minha grande sugestão que eu tava comentando com o rapaziada esses dias é a gente tem Paranapiacaba, né? Imagina uma data redonda com Paranapiacaba, igual aqueles times peruanos de Cusco fizeram com as montanhas. A gente podia ter uma terceira camisa homenageando o Paranapiacaba. Rapaziada, a turma tava me ligando ali, eu voltei só para isso aí, para ler as mensagens. Guilherme Tadeu dos Santos, Glauco, um dos maiores conhecedores da história do Santo André. Camisa de 82 listrada, o que acha? De 82 a listrada? É azul com azul, não é isso? Eu não lembro da camisa de 82. É 81, é 81. Deve ser... É 81, 82. Pô, agora que eu me toquei que o Wesley Oliveira é o duplex, né? Isso. Porra, ele disse. A Adidas seria outro patamar mesmo. Ele dá um soco na mesa porque ele é muito forte. Bora sonhar, não paga. Camisa de goleiro, pergunta vindo daqui. O que vocês gostam? E vocês gostam dessas homenagens que o Santo André tem feito nos últimos anos, principalmente para os goleiros? A gente comentou hoje, inclusive, né? A gente tem, tanto para os goleiros quanto as inspirações, né? Por exemplo, a nossa camisa desse ano, Jump, ela é inspirada na de 1990. Então, eu acho legal, sim. Né? Agora, homenagem ao Tonho. Então, mas aí eu te pergunto, será que todo mundo sabe disso? Eu acho que não. Valeria a pena, né? Um trabalho de lançar, um lançamento para a torcida, né? Aliás, não sei se vocês souberam e nem se vocês foram, mas na sexta-feira antes do jogo, rolou aí um pedido do próprio Clay, até que lá quem foi para Presidente Prudente, ele falou, vocês podiam comparecer na sexta-feira no treino e tal. E quem foi no treino volta com outra cabeça, né, mano? Porque aí você conhece o jogador, você não vai xingar igual o Rico fica xingando os caras. Conhece o cara, você não vai conseguir ter isso nunca. Vocês não acham que esse é um projeto que a gente devia, juntos até, tentar levar isso para facilitar um primeiro treino antes do campeonato começar até, da gente estar lá, conhecer o time? O que vocês acham? Bom, eu acho que esse sempre foi o grande diferencial de ser Santo André, né? O pessoal da torcida, principalmente na época de 2000, tinha muita proximidade com o elenco, tinha muita proximidade com a diretoria, tinha abertura para conhecer os jogadores, para estar no dia a dia, para... Igual você falou, né? Você conhecendo o jogador, você vendo o comprometimento dele, você vai pensar duas vezes antes de cornetar, antes de xingar, seja na internet, seja na arquibancada, né? Então, eu acho que isso faz muita falta, esse distanciamento prejudicou bastante. Rafael Furlan, o Furlan. Boa noite, amigos. Quando nossa torcida vai se mobilizar para outro projeto do nível da exposição Tuas Cores Nos Encantam? Acho que ainda veremos ações como aquela? Vamos fazer isso aí. O Luizinho já está aqui fora. Luizinho está aqui fora, a gente já vai conversar com ele. Furlan, prometo para você que a gente sai daqui hoje com isso colocado. Furlan que tem duas camisas que eu não tenho, hein, Furlan? O dia que você quiser fazer uma troca aí, pensei que você ia falar que o dia que você se for... Não, se for, porra, não. Deixa o testamento, Furlan. Deixa o testamento. Renata Pereira da Silva. Oi, Glauco. Quem Abraço pra Renata. O Ovio Ranzini. Quem é esse aqui? Minha opinião, camisa de Adora foi a camisa mais bonita e gostosa de usar. Quem não viu o vídeo do Ovídio, no fim de semana, comemorando, não sabe o que está perdendo. O Ovídio... Você viu esse vídeo? Não, ainda não. Depois passamos para ele. É maravilhoso, né, cara? O Éder Xavier mandando um salve. O Bruno Ascencio, boa noite, pessoal. Abraço a todos e vamos subir Ramalhão. Abraço ao Bruno, abraço ao Zé. Murilo Lopes, mande salve acompanhado de mais vocês. Edson Xavier, Edinho aqui, salve Doug, Mal e toda a bancada, parabéns. Pouca jaula pra muita fera. O Joel mandando boa noite, a mesa tá recheada. Murilo Lopes mandando um alô, o Almandrense mandando. Afinal de contas, qual o motivo de não termos jogado com o uniforme 2 pra essa temporada? Então, eu soltei, né? Acho que você não tá... Eu não tava prestando atenção no programa não, velho. Tava lá fora no cachorro. Não é porque você tá fora da bancada que você Desculpa aí, rapaziada. Foi mesmo, não teve a necessidade, né? Os jogos que a gente fez fora não demandou. Foi o 15, foi o que você falou. Talvez seria o 15, porque tinha listrada, né? Mas nem lá precisou, né? Então... Mineiro manda, eu tenho a camisa do Sony, que jogou de volante contra o Fluminense em 83 no Maracanã. Ele me deu, pois eu gostava
pois eu jogava no Fraldinha do Ramalhão. E tem uma de 2005 do Richarlison. Duplex, Copo seria da hora voltar, ajudaria a mostrar o clube mais pra cidade. Leandrinho, vocês sabem o que significa Rotterdali? Tem uma lenda. Não. Fala aí, cara. Na verdade, a Rotterdali ali, ela aparece em 2001 pra gente, né? É uma empresa de limpeza urbana. Entrava muito naquela história da cidade mais próxima, né? Patrocinadores com vínculo na cidade, né? Mas foi mais nesse sentido aí. Rapaziada, chegando ao final, abraço pro Roberto Costa, pro Daniel, pro Arnaldinho. Que cara esse Arnaldinho, né, velho? Tá lá em todo jogo, tá lá em João Vitor, Alma Andreense, o Rubem, o Henrico, o Fábio RC, o Maurício Voltolini, direto lá de Itanhaém, e o Ergalmes. Ah, o Zorba, pô, tem uma lembrança marcante de 81, cuja camisa foi roubada. Arrombaram minha Brasília por causa do Toca. Ah, do Toca-Fitas e de quebra levaram. É que Toca era uma torcida do Santo André. Eu achei que alguém tinha arrombado por conta de ter um adesivo, mas não é. É por causa do Toca-Fita e levaram essa camisa aí. Pessoal, chegando ao fim, passa um livrinho ali, por favor. Vou deixar aqui, Zorba, muito obrigado aí pelo apoio, não só por hoje, mas pelo que você representou na nossa bancada. Vou deixar um para cada um, aqui a gente só tá com um, vou deixar com o Vitor, depois eu entrego pro Glauco. É para ler e soltar uma resenha aí, hein? Senão acaba o patrocínio aqui com a gente. Tem alguma coisa que vocês querem deixar de mensagem em cima desse lance do colecionismo? Maurício, eu acho que agradecer aqui, né? Pedir pro pessoal aí acompanhar, porque lá tá realmente a história do nosso time, né? A história da nossa cidade, em tuas cores. E no mais rumo ao acesso agora. Ó, deixa aí, Henrique. Então, ó, Aí, ó. mais um livro pro Glauco. E faz aquele comentário. E aí, uma Vitão? resenha. Também agradecer vocês, né, pela oportunidade de falar de camisas, um assunto que eu sempre gosto. Deixar um apelo para a diretoria do Santo André também, né, para se aproxime da torcida, vamos contar a história do time junto. Quando tiver lançamento de camisas, vamos divulgar, contar a história do porquê daquela camisa. Nos últimos anos, todas as camisas foram referências do passado, mas só quem conta isso é a torcida. Então, um bom momento aí para a gente se aproximar e trazer esse lado bom de volta para o torcedor. Faltou mostrar alguma que você acha que vale a pena? Rapidinho, Vitor narra aí. A gente tem aqui ó, a camisa do Ramalhão, literalmente, Aí que o Edu Ramalhão. pediu pra gente mostrar. que é aí. uma camisa tampão, né? Naquela fase ruim que o Santo André tava, que descendente lá no fim da Saged, ficou jogando 3 anos seguidos com cancha, veio essa camisa tampão ali antes de entrar a capa, se eu não me engano. E essa outra também foi quando a gente estava fazendo a André, troca da Cidade da Rummel para a Educação. Diadora. Essa camisa foi com 2 jogos só do Campeonato Paulista. Lá no Centro Esportivo, inclusive, essa daqui. O único lugar que tinha. E última, uma bem curiosa aqui, mostra a relação com a cidade também. A camisa de 1996, né, comemorando o aniversário da cidade de Santo André. Outra camisa que é bem difícil de encontrar. Até por não ter sido uma campanha muito relevante, né? Como a gente começou falando, as camisas que mais vendem, que mais marcam, são as que contam mais histórias. Rico, sua mensagem aí, acabando o programa. É a convocação geral para sábado, né? Jogo mais uma final, né? Vamos colocar aí. E também, mesmo com a dificuldade que é jogar numa quarta-feira, 3 horas da tarde, fora de casa, né? Quem costuma ir fazer aquela força lá também. Mas o foco é sábado, né? Primeiro Eu jogo, também agradeço todo resultado. mundo aí, agradeço o João Vitor que tá aqui com a gente, o Gabriel, o J o quê, mano? Agora me fugiu. JP, velho. Luizinho, ó, a rapaziada do Tevila fez uma baita festa aqui no final de semana. Aliás, quem não conhece o projeto da Tevila, conheça. Daqui a pouco vai começar o programa sobre a Várzea. Eu não sei se ele vai direto aqui, quem tá assistindo, eu acho que não, né? Mas se você tá deitadão já aí no celular ouvindo a gente aqui, ó, já dá mais uma busca aí no Tevila daqui a pouquinho, que vai ter esse programa especial. Agradeço pra caramba de vocês. Não revelamos muito o mistério da Rummel. Vai ficar essa história pra gente guardar. Se alguém Próximo souber, capítulo. se alguém souber essa história aí, entra no nosso Insta e comenta. O nosso querido Rico, vai fazer o sorteio da camisa do livro e vai fazer a contagem também pra gente ver pra quem vai no final das contas o troféu. Quem ainda quiser votar, Já pode. fez já, que o maior comentário tá pra ele. Exatamente, vai ter que Pode contar falar, lá. Nossa camisa 10, capitão Dudu. Tá Levou o aparecendo Dudu? lá nos comentários. Tá levando. Então a gente vai ver se você ou o Arthur vão levar o troféu pro Dudu.
Fica o nosso agradecimento a todo mundo aí, principalmente o pessoal do T-Vila, que sempre fortalece, ao Kleina, ao nosso time. E aí, vamos subir Santo André ou não? Vamos subir Santo André. Vamos subir Santo André. Vamos subir Santo André. Vamos subir Santo André. Vamos subir Santo André.